Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo, vamos ao nosso primeiro tópico. Vamos estudar o nosso primeiro tópico, né? E o nosso primeiro tópico tem como tema a porta larga e o caminho espaçoso, a ilusão da liberdade. Já já vamos entender por que é uma ilusão. Fazer a leitura aqui, pegar só, pular um pouquinho a primeira parte do verso e vamos à sequência até o final, que é o que nos interessa por trazer o tema do tópico. Diz assim: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aqui nós podemos observar 4 pontos. 4 pontos. O primeiro ponto é que a porta larga é fácil de entrar. O texto diz assim: larga é a porta, então é fácil de entrar, né? Sugere aqui facilidade, né? Acesso fácil, né? Facilidade, como também permissividade, né? Uma liberdade, como o próprio tópico traz, a ilusão da liberdade, né? Permissividade, eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. E a porta larga não exige, né? Na prática, ela não exige mudanças de vida. As pessoas vivem como querem, da maneira que querem, do jeito que querem, né? Sem peso na consciência ou sem consequências, né? Como também não exige arrependimento, né? As pessoas fazem tudo de errado hoje, amanhã voltam a fazer, não se arrependem, estão nem aí para nada, né? Como também não existe compromisso, né? Não existe uma diretriz, olha, você precisa ter esses requisitos aqui, viver sua vida dessa forma. Não, vive de qualquer forma, né? De qualquer maneira promíscua, né? Entendendo que a sua vida pertence a você e você faz o que você quiser com ela. O nosso segundo ponto aqui é que o caminho espaçoso é um caminho agradável aos olhos. Os olhos brilham andando por esse caminho, seguindo por o caminho espaçoso, os olhos brilham, né? O texto diz espaçoso o caminho, né? Traz aqui a compreensão, né, do prazer de olhar aí para onde quiser, né? Literalmente aqui uma estrada ampla, né? Se pudéssemos trazer características, né, do caminho espaçoso, é um caminho confortável, né? É um caminho sem restrição, sem regras, sem limites, pode fazer tudo o que quiser, né? Na prática, oferece prazeres momentâneos infinitos, vários prazeres para se usufruir, né? Seria uma liberdade sem limites, né? Agora, um ponto aqui a ser observado é que traz um alerta que você precisa fazer se você estiver seguindo por esse caminho. E qual seria então o alerta? É que mesmo sendo agradável, esconde suas consequências, né? Então existe consequências, nós vamos ver no nosso último ponto aqui do nosso tópico, do nosso primeiro tópico, né? Então traz consequências, esconde consequências e consequências eternas, não com consequências somente porque também traz consequências temporais, né? Mas também traz consequências eternas, né? E o nosso terceiro ponto aqui que nós podemos observar é que a porta larga e o caminho espaçoso oferece uma popularidade enganosa, né? O verso diz assim: são muitos os que entram por ela. Então veja que muitas pessoas, né, multidões aderem, né? Então trazendo aqui a compreensão de que esse caminho, o caminho largo, o caminho espaçoso oferece popularidade para aqueles que o seguem, para aqueles que decidem trilhar esse caminho, né? Muitos aqui traz a compreensão da maioria, né, de multidões, né? Na prática podemos dizer que muitos seguem então esse caminho. A observação a ser feita aqui, né, para você refletir, é que nem sempre a multidão está certa. Nem sempre o caminho que a multidão vai é o caminho correto. Nem sempre. Nem sempre, né? Eu vou trazer um exemplo aqui da Bíblia, o exemplo da condenação do Senhor Jesus. O texto se encontra lá em Mateus, capítulo 27, versículo 20 ao 21. O verso 20 diz assim: mas os principais sacerdotes, né, e os líderes religiosos, né, os representantes ali
aqueles que deveriam guiar o povo a ter comunhão com Deus, né? Convenceram as multidões, vejam, a que pedissem Barrabás e matassem a Jesus. Quer dizer, a troca de alguém que havia cometido crimes, um criminoso, poderíamos dizer assim, alguém totalmente contrário ao caminho correto, né? Que estava ali porque tinha cometido crimes e era passível de estar naquele local, pois Jesus que não tinha cometido crime nenhum. Então você vê, né, que os líderes religiosos ali, os sacerdotes, eles pedem para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse morto, né? E aí o texto diz assim, o verso 21. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Então veja, eles escolheram Barrabás, escolheram alguém que estava ali em consequência dos seus atos, da maneira como vivia, né? E aí o texto diz assim no verso 22: e Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus chamado Cristo? E aí, veja, todos a multidão, todos que estavam ali, né, disseram que seja crucificado. O que nós então podemos entender, né? Que nem sempre o caminho que as multidões seguem, e hoje em dia nós vemos muito isso, né? Chega um momento, alguém traz uma novidade, todo mundo segue para aquela novidade, depois outra pessoa, alguém, ou um país, ou traz outra novidade, todo mundo segue, e nem sempre o que a multidão segue está certo ou está correto, senão não teriam condenado o próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né? Segunda pessoa da Trindade, Deus que veio para dar a vida, para morrer pelo pecado da humanidade. E aí nós chegamos aqui ao nosso quarto ponto, né? Que o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso conduz o homem, né, a um destino trágico. E qual seria o destino trágico? O verso 3 nos diz: conduz à perdição. Então, apesar de atraente, esse caminho leva à perdição eterna, né? Conduz o homem à separação eterna de Deus, né? A viver uma eternidade sem Deus, condenado por todas as suas atitudes, por suas escolhas que ele fez em vida. Se pudéssemos fazer uma ilustração aqui, se pudesse fechar seus olhos, imagine o seguinte: imagine uma estrada larga, uma estrada bonita. Tente lembrar assim algum local que você considera que é bonito, que você já foi, que você se maravilhou em estar naquele lugar, em estar seguindo por aquele caminho, né? Então imagine uma estrada larga e bonita, no entanto, que termina em um abismo, né? Que terminam em um abismo. E muitos entram nela sem saber, né? Ou sem perceber o fim, né? Muitos entram, né, por essa estrada, seguem essa estrada. No entanto, quando chega o fim, existe um abismo, que é a condenação eterna. Então, se nós fôssemos trazer a ilustração desse verso, seria essa ilustração. Diante disso, né, da exposição desse verso, de termos entendido o que é então a porta larga e o caminho espaçoso, cabe aqui refletirmos com relação a nós mesmos, a nossas vidas, né? Como está a minha vida, como está a sua vida, né, diante de Deus. Se você está caminhando por esse caminho, o caminho da liberdade, um caminho ilusório, onde você pode fazer tudo o que você quiser, um caminho que lhe distancia cada dia mais de Deus. Então, diante disso, quero trazer duas aplicações aqui para nossas vidas. E cada aplicação eu vou trazer algumas implicações. A primeira aplicação é que você deve examine sua vida à luz da palavra de Deus. A forma de você entender se você está caminhando pela porta larga e o caminho espaçoso é pegando a sua Bíblia e fazendo um raio-x, né? Pegando a sua vida e fazendo um raio-x da sua vida através da palavra de Deus, da Bíblia. Levando a Bíblia para a sua vida e a partir daí analisando se sua vida ela condiz com aquilo que Deus quer para ela a partir da Bíblia ou não. Ou se você está seguindo um caminho que está cada vez mais destoa do que as Escrituras requerem de você. Então examine sua vida à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, né? E que implicações, então, quais seriam as implicações disso? De você
examinar a sua vida à luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, é que deve levar você a se arrepender dos seus pecados, se você está caminhando por um caminho que destoa daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, se arrependa dos seus pecados. E o segundo ponto é: confesse seus pecados. Se arrependa e confesse os seus pecados. A partir dessa análise que você fizer e você enxergar que você está caminhando para um caminho que está distanciando você de Deus, que você entrou na porta larga, que você está no caminho espaçoso, né? No entanto, que o fim, né, a perdição eterna, e você não quer que a sua vida seja, você tenha uma condenação eterna distante de Deus. Então, se arrependa e confesse os seus pecados, né? Em 1 João, no capítulo 1 e o verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, né, e ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja a importância de você confessar os seus pecados, né? Deus é fiel, Deus é justo, Ele perdoa os seus pecados, purifica a sua vida, né? E conduz você de volta ao caminho que agrada a Deus. Um segundo ponto aqui é que quando você examina a sua vida à luz da palavra, após fazer isso, deve levar você a uma transformação de vida. O que isso quer dizer? Deve levar você a uma mudança de vida, a uma análise sobre a sua vida e mudar a sua vida, né? Transformar a sua vida, né? Encontrar o Senhor Jesus, né? Nascer de novo, né? Através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso deve levar à transformação de vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, o verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, né? Com o caminho, com a porta larga, com o caminho espaçoso, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? O Espírito Santo, ele vai trabalhar em sua vida aplicando, né? Vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo, né? Você vai nascer de novo e a partir daí, né, você vai ser transformado, você vai seguir um caminho, não mais o caminho da promiscuidade, o caminho de você cada dia mais se tornar inimigo de Deus, mas de você ser amigo, de você ser filho de Deus, né? De você andar em comunhão com Deus, de você ter intimidade com Deus, né? Então, transformados pela renovação da vossa mente, né? Do novo, você precisa nascer de novo, né? E você nasce de novo quando você confessa a Jesus como Salvador, e o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em sua vida. O terceiro ponto aqui é que quando você examina a sua vida à luz da palavra, né? Isso leva você a ter compromisso com Deus, né? E ter compromisso com Deus leva você a uma vida de santidade, né? A ter compromisso com a santidade. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro e o verso 16, assim: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando você faz uma análise da sua vida, né, à luz da palavra de Deus, vai levar você a refletir se a sua conduta está agradando a Deus ou não. Se não, você se arrepende e confessa os seus pecados. Logo, você tem uma transformação de vida quando você é regenerado, né, por Deus, regenerado através do novo nascimento. Você tem uma transformação e você não mais se conforma com o mundo, mas você é transformado, né, pela renovação da vossa mente. E aí você passa a viver uma vida de santidade, né? Mudando de direção, que é o nosso segundo tópico, a porta estreita e o caminho apertado. Você muda de direção. Nós vamos estudar isso no próximo tópico, né? A outra aplicação que nós podemos extrair para nossas vidas, a nossa segunda aplicação, é que desconfie. Se você é cristão, né? Se você serve a Jesus, acredita, né, na palavra de Deus, né? Você crê em Deus e você está se congregando ou vivenciando o cristianismo em alguma comunidade, você deve fazer também a nossa segunda aplicação gira em torno disso. Desconfie do evangelho fácil.
Se você está em alguma igreja, em algum local, que a permissibilidade, né, que tudo é permitido, que a palavra de Deus é negligenciada, teologia do coach, teologia do bem-estar humano, e que não confronta a sua vida para uma vida de santidade, como nós vimos na aplicação anterior, então desconfie. Desconfie do evangelho falso. O evangelho verdadeiro não promete facilidades. É isso que você precisa entender também, se você não professa Jesus como Salvador. O evangelho, ele não promete que a sua vida será fácil, que a sua vida será melhor agora do que antes e que tudo será diferente, você vai ser rico, vai prosperar, vai chegar a lugares que você nunca imaginava. O seu caminho será rumo ao céu. No entanto, no mundo você vai ter aflições, mas Cristo venceu o mundo e você não está só, mas tem ao seu lado o Consolador, o Espírito Santo de Deus, né, habitando em sua vida. Então, o verdadeiro evangelho, ele não promete facilidades, né? O verdadeiro evangelho é um chamado à transformação, à mudança de vida, né? A renúncias, né? Não é o caminho da facilidade onde você pode fazer tudo o que você quiser, né? E fidelidade a Cristo. A fidelidade a Cristo é você analisa se você está sendo fiel ou não a Cristo a partir da análise que você faz das Escrituras, dos ensinamentos de Jesus e compara a sua vida. Se você está parecido com Cristo ou se você está distante de Cristo, destoando exatamente aquilo que Ele quer de você. E a partir disso, quando você desconfia do evangelho fácil, você entende que seguir a Cristo implica negar a si mesmo e tomar a cruz, né? Renúncia, negar a si mesmo e tomar a cruz. Lucas, no evangelho de Lucas, no capítulo 9, o verso 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então você não passa mais a viver, né, na porta larga, no caminho espaçoso. Você passa a viver agora uma vida que agrada a Deus. Você nega a si mesmo, você toma a sua cruz, a renúncia, e agora você passa a viver de uma maneira que você agrada a Deus. Você passa a ser pequeno Cristo, parecido com Cristo, né? Um outro ponto é que o verdadeiro evangelho, ele traz perseguição e oposição, né? Você não vai ser amado por ser cristão, ao contrário, as pessoas vão odiar você só por você ser cristão, né? Então essa é uma característica que vai descrever se todo mundo te amar em todos os ambientes, se o que você fala agrada a todo mundo, então você deve analisar a sua vida, né? Você deve analisar se você não está seguindo um evangelho barato, ou um evangelho fácil, ou um evangelho distorcido, né? Uma boa nova distorcida, que não é a boa nova de Cristo. Então, o verdadeiro evangelho, ele traz para a sua vida perseguição e oposição. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e o verso 12, diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O próprio Cristo foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Os cristãos, ao longo da história, foram perseguidos e mortos. Ainda hoje são em países mais voltados ali para o mundo muçulmano. Os cristãos são perseguidos e ainda são mortos, né, por causa do evangelho. Então, esse é o verdadeiro evangelho. E entender também, ainda dentro das implicações de você ter uma desconfiança quando o evangelho é fácil demais, é que nem todos que professam fé, nem todos que dizem que crê, nem todos que dizem que acreditam que são cristãos, né? Nem todos serão salvos, né? É preciso não somente externar, mas obedecer, quer dizer, vivenciar de uma forma real, de uma forma prática. Em Mateus, no capítulo 7, o verso 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí a gente conclui esse primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, só relembrando, a porta larga e o caminho espaçoso, a ilusão da liberdade. Nós vimos isso quando fizemos toda a exposição do texto, e as duas aplicações. A partir disso, a partir de entendermos sobre o que o texto trata, examine sua vida à luz da palavra de Deus. Sua vida
O que vai dizer se você está na porta larga e o caminho espaçoso é quando você fizer essa análise a partir das escrituras da Bíblia, se está condizendo o que a Bíblia, o que Deus requer de você, o que a Bíblia ensina, como você deve se viver e como você deve seguir. Se está correto ou se você está vivendo de uma forma que vai contra o que as escrituras dizem. E a nossa segunda aplicação, desconfie do evangelho fácil. O evangelho, aquele evangelho que leva você a dizer que você é crente, no entanto não traz mudança, não traz transformação, e você pode permanecer vivenciando a sua vida do mesmo jeito antes de você aceitar Jesus, é um evangelho falso, é um evangelho barato, é um evangelho falsificado e não é o verdadeiro evangelho. No próximo tópico, nosso segundo tópico do nosso estudo, nós vamos ver a porta estreita e o caminho apertado. O que isso quer dizer? Que porta estreita é essa? Né? O que é isso? O que significa o caminho apertado? E, como consequência, a porta estreita e o caminho apertado é a jornada para a vida eterna. A porta larga e o caminho espaçoso é a ilusão da liberdade que conduz à condenação eterna. Então é isso. Vamos ao nosso segundo tópico.